Olá, pessoal! Mais uma vez aqui para mais um vinho. Cadê? O E, comprador saiu rapaz, para comprar, ué. esse saiu para comprar. Ele até estava aqui, mas saiu para comprar. Então você não vai vender Eu agora. não vou vender É, agora. Agora, olha só, falando em vender e não vender, um grande desafio que a gente, né, tem visto aí, você vê, eu vejo, muita gente assim, é achar aquele cliente que é o cliente mais adequado para a gente comprar dele. Tem aquele cliente que a coisa flui, a decisão vai, não necessariamente 100% de certeza de comprar, mas a coisa flui bem. E tem outros que é um inferno, o cara até compra, a empresa compra, mas depois não é aquilo, não gosta. Isso é tratado aí no mercado com muitos nomes, como persona, perfil do cliente ideal, ICP em inglês, ou mapa de empatia, enfim, tem um monte de nome. O fim é conhecer bem a estrutura e os dados dos melhores clientes para você vender. Como você vê isso, Pedrão? Ué, mandatório. Falo disso em nove de 10 consultorias, a gente entra nesse método aí, né? E você falou aí conhecer bem o cara que tem os atributos para te comprar, né? Tão importante quanto, dependendo até mais, é conhecer o cara que não tem atributo para te comprar. E Opa! começar a falar não. Começar a Você falar não, não no você seu não processo perde tempo comercial. tentando vender para esse cara, não é isso? Não só isso, o cara que não tem atributo para comprar da gente. Ele é um grande problema do início ao fim, como a gente falou aqui outro dia. Ele vai consumir mais no comercial, ele vai entrar por forçação de barra no preço, logo vai entrar com menos margem, e quando entrar, o pepino já começa no projeto. E assim vão seguindo os pepinos até a próxima revisão orçamentária do cara, onde ele vai falar: esse software aqui não serve para nada, não. Isso aqui não resolve nosso problema. Esse produto aqui não era para gente e tal. Enfim, alguma coisa vai acontecer nesse sentido aí. E Então imagina o é seguinte, em toda a cadeia, né? imagina o seguinte, porque para quem trabalha no modelo SaaS, provavelmente esse cara não vai ficar o número de meses mínimo para valer a Não pena a vai, venda dele. Esse cara vai perder dinheiro com esse cara, possivelmente, vai né? perder dinheiro. E aquele dinheiro que o dono do SaaS perde, que ele não vê perdendo, né? É aquele dinheiro que está escondido em horas de trabalho de todo mundo e tal. Aí a lucratividade do cara vai minguando, minguando e as torneiras estão justamente nesses processos aí que ele não enxerga, começar pelo ICP, né? Boa. Os americanos têm uma frase que eu gosto, que eles falam assim: o pior negócio do mundo é vender um dólar por 90 cents. E SaaS que não cumpre o tempo mínimo, você está vendendo um dólar, às vezes é por 70, 60, a coisa é feia. 70, 60. A É coisa é isso aí. feia. Mas ô Pedrão, a gente vê um monte de métodos e coisas por aí para a gente identificar esse cliente, né? Por ser no B2B, essa empresa, tem muita dimensão envolvida nisso, não tem? Tem. E as empresas cometem um erro muito comum, que é não olhar para essas dimensões com dados e recorrência, sabe? Como é que esse exercício do ICP é feito pela grande maioria e, na melhor das hipóteses, né? Se junta lá duas, três pessoas de dentro da organização, você pega um cara que conhece bem do processo do outro lado da mesa, do cliente potencial, e se faz aquele brainstorming ali, né? Na melhor das hipóteses, se investe 3 dias, 3 reuniões de 2 horas, né, cada uma, e sai dali com uma série de critérios definidos. Ah, esse cara é ICP por isso, por aquilo, esse não é, e sai lá com meia dúzia. O cara tem que faturar de tanto a tanto, tem que estar em tal indústria, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Mas um ICP, ele vai muito além de critérios que eu chamo aí de demográficos, vamos dizer, né? Ele está muito relacionado à maturidade do cliente, perfil de compra, perfil dos principais decisores do outro lado, momento, tem uma série de coisas. E ignorar isso, não olhar para isso, gera impacto direto na taxa de conversão e no churn lá na frente, que vai minar exatamente essa lucratividade que a gente está falando, né? Então tem que olhar para várias faces na hora de definir o ICP. Eu tenho Então, algumas, né? Eu olho, pois é, eu tenho um método aqui onde eu olho para algumas delas. quando você fala em várias, eu imagino que dá para classificar em algumas dimensões, né?
Que dimensões que você diz que, olha, essas aqui são fundamentais? Antes, sem entrar no detalhe, mas que dimensões? Primeira coisa é sua proposta de valor. Ou seja, lembra daquele treinamento que você deu para gente há muitos anos atrás, que você virou e falou assim, olha, o cliente ele quer saber como é que funciona, o que você tem para vender, quer saber do que seu produto é feito, e isso normalmente você sabe explicar bem, as empresas sabem explicar bem, mas o cliente quer saber para que serve esse produto, né? Proposta de valor é para que serve esse produto? Qual é a Exatamente. finalidade dele? Na hora que a gente entende qual é a finalidade, a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um produto que ele trabalha na gestão ambiental de grandes corporações. Ele tem um software aí que vai resolver problemas relacionados à gestão de resíduos, por exemplo. E aí a gente percebe que um dos elementos da nossa proposta de valor é a gente facilitar a emissão do certificado ou do documento legal que me permite transitar com esse resíduo de localidade X para localidade Y, né? Logo, um dos critérios, um dos insights, não é nem critério que eu posso já inferir para a geração do meu ICP é o seguinte: quantos certificados desse de transporte o meu cliente precisa emitir por dia para valer a pena ele automatizar isso aqui ao invés de usar uma planilhinha? Bacana, Já começa a bacana. estabelecer determinados raciocínios assim. Então, o primeiríssimo ponto é a nossa proposta de valor, é a gente fazer um exercício mais profundo, mais objetivo e mais imparcial possível de quais são os problemas de negócio que a gente efetivamente resolve com a nossa solução. Diante de cada problema, eu vou ter insights, né? Uhum. Então, esse problema aqui, beleza, esse problema é realidade para quem? E para quem esse problema não é realidade? Isso, naturalmente, tende a se tornar um dos critérios lá na frente. Mas essa é só uma das dimensões. Tem outras aí pra gente Tá. checar. Não, mas vamos. Você está parecendo o Diogo, tá? Parece. Não, fala mais. Que dimensões Falo, mais? Vamos lá, Pedrão. falo, Tá, falo. pô, tá parecendo o Diogo que fala que vai dar informação, mas não dá? É, de comprador, né? É porque eu andei comprando É. esses dias, andei fazendo umas compras estruturadas É esses isso dias aí, eu então. tô É isso então. afiadinho. Vamos com base nesse mesmo ponto, né? A gente está percebendo que nossa proposta de valor organiza um determinado processo de negócio que, quando o cara ele emite tantas demandas de transporte de resíduo de um lugar para o outro, esse cara já pode ser interessante. O que que a gente vai fazer num próximo momento? Beleza. Então vamos olhar dentro da nossa base quem está feliz pra caramba com o nosso produto e vamos entender o seguinte: o fulano ele faz 10 requisições por dia, o Beltrano faz 5, o Ciclano faz 10 por semana e mesmo assim está feliz com o software, né? Está feliz com a solução. O que que nós vamos fazer? Nós vamos entrevistar esses caras, mesmo, e de novo com imparcialidade, para perguntar para ele: ô fulano, isso aqui faz sentido realmente? Quando você não usava a ferramenta, você tinha esses 200, 300, 500 essas 500 requisições para emitir por mês ou por semana, isso era um pepino de fato, ou você já tinha ajeitado isso numa planilhinha boa, você fazia isso dentro do RP e por aí vai. Aí o cara vai contar a história. Faz a mesma pergunta para o cara que emite só 5 na semana. E olha que interessante, a gente rodou um projeto assim que os caras responderam. O cara que faz muito, que tem muitas requisições, ele disse: não, emitir muita requisição é ruim demais, planilha, dado manual toda hora eu errava. O cara que fazia só 5, 10 por semana, o que que ele respondeu? Ah, emitir esse negócio é um saco, tem que ter um conhecimento específico e tal, a gente faz tão pouco que a gente esquece como é Ó, que faz esse negócio. Olha que interessante, né? Então você tem dois cenários diferentes. Na hora que você bate com a sua proposta de valor e junta esses elementos com os estudos de caso que você faz, a coisa começa a clarear cada vez mais, né? E aí eu vou para outra face. Nós vamos para a face da análise de dados quantitativos. Aí nós vamos olhar para a nossa base, nós estamos há 5 anos no mercado, 6, 10 anos. Pega aí nesses 10 anos de mercado, quem ficou com o software e quem não ficou com o software. Quem cancelou, beleza? E bota essa variável neles aí. Vamos analisar a quantidade de requisições semanais entre os clientes que nos cancelaram e entre os caras que ainda estão conosco. E a gente começa a bater uma coisa com a outra. Vamos olhar o segmento. Como é que é isso no segmento industrial? Como é que é isso no segmento de prestação de serviço?
Como é que é isso na área médica? Como é que é isso na área alimentícia? E aí a gente começa a cruzar esses dados, né? E isso vai iluminando muito melhor, mas muito melhor o nosso ICP, que se continuar limitado a meia dúzia de critério demográfico, vai continuar minando a nossa taxa de conversão. Beleza, então vamos lá, deixa eu recapitular aqui. Até agora você falou de uma dimensão da gente olhar para a proposta de valor, a outra dimensão a gente olhar para a satisfação do cliente, Estudo a de outra caso dimensão a dos gente olhar Felizes, para né? a causa análise de churn. Por que que o cara foi embora? Ou por que que ele não foi? Né? Churn e não churn. Tem mais? Tem muito Ué, mais, é a base de venda. E o CRM? E o seu opa! CRM que você está lá Ah. tentando vender o tempo inteiro, né? E os seus motivos de perda? Por que que você perdeu sei Hum. lá, você fez reuniões com 200 clientes em 2023, tá? Você fechou 10, você fechou 15, sei lá quanto você fechou. E os outros 385? Você vai julgar esse material fora ou você vai explorar essa base de dados Tem quando gente se que der? chora só, né? Mas dá pra Tem gente que fazer só mais do que chora. chorar, né? Tem gente que só chora, né? E pior, tem gente que só chora e tem gente que não armazena dado, né? Passa um ano inteiro sem coletar o raio do dado. E na hora de analisar esse EP, você tem que sair catando, né? E, então, você tentou vender para 400 caras, né? 15 te compraram, 385 não compraram. Meu amigo, os 385 tem muita história para contar, mas muita história. Você imagina 385 reuniões, 385 tentativas de follow-up depois da colocação da proposta, sendo contabilizados na linha do tempo. E você pega o tempo que cada cara te consumiu, você pega o tempo vezes a quantidade de touch points, você vai ter o quanto cada cliente, cada contexto te levou de hora ou meia hora, o quanto outros levaram a um cenário melhor. Essas coisas, na hora que elas vão se cruzando, vai ficando claro como água para onde Pô, a então, gente olha quer. só, nós colocamos mais uma dimensão aqui, que é a questão dos motivos de perda. Tem mais? Que, que está dentro da base de vendas. Motivo de perda é Isso. só uma das análises dentro da base de venda. Perfeito, Base de perfeito. vendas que é a dimensão. Então, Perfeito. A base de venda, perfeito. assim como a análise de churn é só uma análise dentro da dimensão base de clientes, porque a base vai ter outras histórias para contar. Ok. Por exemplo, quais são os meus 20 clientes mais antigos que nunca cancelaram, estão aí firmes e fortes conosco? Quais são as características desses caras e como é que essas características conversam com o que eu descobri lá na proposta de valor? Uhum, Sabe? Na análise de venda, a gente falou dos motivos de perda, mas e essa análise de quantidade de touchpoints, de esforço, né? Quais segmentos mais roubaram esforços do meu time comercial sem levar a lugar nenhum, sabe? Tem um monte de coisa que a gente consegue. E, além disso, numa operação inteligente de vendas, a gente tem que olhar sempre para fora, né? Quanto mais a gente tiver a visão da porta para fora, melhor a gente se organiza dentro e mais assertivo a gente é. Concorrência. O que que a concorrência está fazendo? Quais são os produtos que efetivamente concorrem comigo? Onde eu tenho diferenciais de fato, uhum. realmente, para poder oferecer para o mercado? Opa, ô Pedrão, isso é bacana. Agora é informação pra caramba. Demais. Você tem um jeito organizado do cliente fazer isso? Você vai contar isso pra gente aqui? Como é que é? Conta, velho. Tem um método maluco que tá, ouso dizer que é de autoria própria, né? Juntando várias peças aí desse quebra-cabeça que eu chamo de análise pentagonal, onde a gente faz uma avaliação de estudo aí de maneira organizada, estruturada. Depois tudo vira um painel só e a gente consegue. Aí sim, a gente passa 2 meses catando dados, 2 meses organizando dados, coletando, não sei o quê. É foda. Mas depois dos 2 meses, sabe aquelas 3 reuniões de 2 horas cada uma, de brainstorm que a gente Aham. faria com base em pensamento? A gente faz com base nesses dados. Ah, aí o ICP sai, ó, bonito. Ah, bacana. E vem cá, vamos fazer um outro depois para você contar essa história mais detalhada para gente aqui? Hoje nós já estamos no Conta. finalzinho aqui. Você conta para gente ou você vai ficar guardando segredo aí? Eu não posso ter mais uma semana ou duas comprando, porque se eu
se eu me vestir de comprador, eu chego na próxima amarrando informação, né? Então eu tenho que lembrar que eu sou vendedor e eu chego na próxima descendo. Então tá bom. Bora, bora fazer. Maior A gente prazer. aproveita que o nosso amigo, o Diogo, o comprador, não está aqui hoje, a gente fica dando essas espetadas. Pô, excelente. Pedrão, pô, então bom pra caramba, hein? Então, ó, próximo aqui, Pedrão prometeu dar uma estruturada de como que a gente obtém essas informações todas. Quer deixar um Uhum. recado final aí, Pedrão? Cara, clareza e dado. Pelo amor de Deus, recolhe dado, meu amigo. Você não recolheu até agora, 2023, início de 2024. Aproveita que acabou o trimestre. Padroniza, por exemplo, seus motivos de perda, mas padroniza direito. Treina seu time e bota isso para funcionar daqui até o final do ano. Seguramente sua vida, na hora de atualizar seu ICP no ano seguinte, vai ficar muito melhor, muito mais tranquilo. Bacana demais. Valeu, Pedrão. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Abraço.